Há momentos em que uma coisa simples trazida por uma pessoa acaba valendo milhões no trato feito. De moedas raras, armas históricas, até relógios de luxo, é aqui que os acordos são feitos como se fosse um filme. Você nunca imaginaria que essas coisas acabariam em uma simples casa de penhores. Mas quanto será que elas realmente valem? Vamos descobrir juntos algumas das coisas mais caras e impressionantes que já foram compradas aqui. Mas antes de começarmos, que tal deixar um like neste vídeo? Isso já é uma grande coisa para nós, criadores de conteúdo. Muito obrigado e agora vamos começar. Enquanto Chumlee estava ocupado com uma tarefa simples em Las Vegas, de repente ele notou uma bicicleta diferente estacionada na beira da estrada. Não era uma bicicleta comum. O que ele viu foi uma Bolden Spacelander, um dos designs mais bonitos e raros já feitos em meados do século XX. Esse modelo é conhecido por seu formato incomum, como se viesse do futuro. Ela usava fibra de vidro, que ainda não era comum naquela época. Por isso, ela ficou ainda mais única. Na história, estima-se que apenas mais de 500 unidades foram produzidas e dessas, poucas restam até hoje. Chumlee se aproximou e conversou com o proprietário. Segundo ele, já é dono da bicicleta há muito tempo. Ele disse que ganhou isso como presente de Natal quando tinha apenas 10 anos de idade. Isso é importante para ele porque traz muitas lembranças da infância. O plano dele é passar isso para os netos dele. Mas, por causa de um sério problema legal, ele foi forçado a vender, mesmo sendo muito difícil para ele. O dono disse: "No início não pensei em vender, pois já fazia parte da minha vida. Mas agora que preciso de dinheiro, talvez seja a hora." Quando perguntado quanto custava, ele disse primeiro que era $20.000. Claro, como um empresário, Chumlee imediatamente tentou negociar. Ele ofereceu $7.000, mas o dono recusou imediatamente. A negociação deles foi longa, para cima, para baixo, até que chegaram a um acordo de $8.700. No fim, o dono aceitou porque precisava de dinheiro para seu caso que se aproximava. Como ele disse, apesar da decisão ser dolorosa, o mais importante é a ajuda imediata que receberá. Enquanto isso, Chumlee levou o módulo lunar à loja de penhores, nervoso e animado. Rick se surpreendeu ao ver o estado da bicicleta. De acordo com Rick, para um modelo tão limpo como este, normalmente o valor no mercado de colecionadores fica entre $12.000 e $20.000. Por causa disso, ele disse que foi uma ótima decisão de Chumlee comprar. Não é brincadeira ter um item raro desse tipo. Além do design inspirado na era espacial, é raro achar uma peça completa e bem conservada. Por isso, não surpreende o alto preço em leilões e coleções. E como reconhecimento pela habilidade de Chumlee na negociação, Rick deu um bônus de $1.000. Isso não é só um aumento salarial, mas um reconhecimento pela escolha certa e pela persistência de Chumlee no acordo. Dessa forma, também ficou claro que Rick confia nas habilidades de Chumlee, especialmente em situações inesperadas onde é necessário tomar decisões rápidas. Essa história não é só sobre uma bicicleta. Também nos lembra da importância das coisas que muitas vezes não notamos. O módulo espacial, que no início foi chamado de fracasso no mercado devido ao seu preço alto, agora se tornou um tesouro cobiçado por colecionadores. Atualmente, unidades são vendidas em leilões por valores entre $13 e quase $20.000, conforme a condição. De um simples sonho de criança, agora se tornou um símbolo de arte, design e uma peça histórica da cultura. Um dia, Matt também entrou em uma famosa casa de penhores. Ele carregava uma caixa velha já marcada pelo tempo. Ao abri-la, revelou um lingote de ouro enferrujado. Ainda havia coral e algas grudados, como se tivesse viajado por muito tempo no fundo do mar. Segundo Matt, isso pertencia à sua avó. Quando ela morreu, alguns pertences ficaram com ele e foi então que descobriu essa barra estranha. Quando Rick Harrison viu o que Matt trouxe, ele imediatamente demonstrou interesse. Ele sabia que o que o homem tinha nas mãos não era algo comum. Ele chamou um especialista, Mark, para examinar cuidadosamente a misteriosa barra de ouro. Mark logo notou a marca estranha gravada, principalmente o símbolo XX. Ele explicou que esse tipo de marca era comumente usado antigamente.
Mark acrescentou que os corais e algas marinhas presos ali não eram invenção. Isso indicaria que a barra esteve submersa por muito tempo, talvez resultado de um naufrágio desde a época dos espanhóis. A condição dela comprova uma origem incomum e uma longa história ligada a ela. Mark também explicou que, durante a Grande Depressão, o governo dos Estados Unidos proibiu a posse de ouro. O objetivo disso era controlar a economia e impedir o acúmulo excessivo de riqueza. Por causa disso, muitas pessoas foram obrigadas a esconder ou vender secretamente seus bens de ouro. Matt pode estar com uma dessas riquezas escondidas. Ao avaliar o valor, Mark disse que se fosse medido apenas como ouro comum, chegaria a aproximadamente $24 mil. Mas, devido à história única e à condição da barra, ele estimou que seu valor seria quase o dobro disso. Isso pode chegar a $48 mil. Matt ficou extremamente surpreso ao ouvir isso. Ele não esperava que o simples objeto deixado por sua avó se tornasse tão valioso. Algumas semanas após a avaliação, a loja colocou a barra de ouro em sua coleção. Não demorou muito. Ela encontrou um comprador sério e foi vendida por um valor ainda maior do que Matt esperava. No final das contas, essa barra de ouro encontrada não só trouxe um grande lucro, mas também serviu como um pedaço da história. Isso prova que coisas esquecidas ou escondidas por muito tempo podem revelar histórias e valores maiores do que pensamos. Enquanto isso, em outro episódio do programa, um homem também entrou na loja trazendo uma moeda de ouro antiga que ele herdou do avô. Ao se aproximar de Rick, ele imediatamente percebeu o selo da Espanha gravado na moeda, o brasão real da coroa espanhola. Segundo o homem que trouxe a moeda, ele a encontrou em um cofre antigo deixado por seu avô e não tinha outra informação sobre ela, exceto que estava guardada há muito tempo. Rick examinou cuidadosamente a moeda e a identificou como um 8 escudos feito em Lima, Peru. Ele explicou que moedas como essa foram feitas durante o período da colonização espanhola na América Latina. Naquela época, muitos trabalhadores escravizados eram forçados a trabalhar nas perigosas minas de ouro. Por causa disso, cada peça da moeda carrega consigo uma parte sombria da história. Não demorou muito e Rick chamou o especialista Carl para verificar a autenticidade do valor dela. Carl chegou e confirmou logo a autenticidade da moeda. Ele mostrou os detalhes. A letra L, que simboliza o número 5, e a frase em latim gravada plus ultra, que significa a expansão do poder da Espanha além de suas terras na Europa. Após a análise, Carl disse que essa moeda está em condição quase perfeita, algo raro de se ver em moedas antigas. Enquanto isso, a negociação começou. A partir de uma oferta mais baixa, ambos os lados concordaram com o valor final de $111 mil. O vendedor ficou muito satisfeito. Ele não só conseguiu uma grande quantia de dinheiro, mas também aprendeu o verdadeiro valor da herança deixada por seu avô. Além disso, Rick e Shamley foram até a costa leste para ver um raro canhão espanhol. Este canhão é feito de bronze puro e, segundo o vendedor, foi fundido em Sevilha, na Espanha. Além da resistência dos materiais, também são visíveis as belas entalhes e detalhes decorativos que mostram a habilidade artesanal da época. A carreta original do canhão deveria ser feita de madeira dura, embora atualmente ela não esteja mais completa. O valor solicitado pelo vendedor é $75 mil, um valor enorme para uma arma antiga. Para garantir o verdadeiro valor e condição do canhão, Rick chamou um especialista em armas históricas chamado Alex. Alex explicou que o uso de bronze na fabricação do canhão é um sinal de construção resistente e cara. Por isso, a idade e os materiais do canhão certamente aumentam seu valor para colecionadores ou museus. Quando Alex viu o canhão pessoalmente, ele ficou surpreso com o tamanho e o peso dele. Segundo ele, é melhor tentar dispará-lo para verificar se ainda funciona e se o mecanismo ainda é seguro. Por isso, ele preparou os equipamentos de segurança antes do disparo. Ele colocou pólvora, preparou o pavio e avisou a todos para se afastarem. Depois disparou. O canhão explodiu com um estrondo tão alto que mostrou seu poder, mesmo depois de tanto tempo. Após o teste, Alex disse que o canhão ainda estava em boas condições e que poderia funcionar perfeitamente.
Segundo ele, o valor seria apenas $50.000. Rick não concordou em comprar imediatamente por esse preço, então ele tentou negociar. Primeiro, ele ofereceu $35.000, mas o vendedor não aceitou. Eles trocaram ofertas até chegarem a um acordo. No final, eles concordaram com o preço de $42.000, que foi aceito por ambas as partes. Para Rick e Alex, comprar o canhão já foi uma grande vitória. Não só pelo preço mais baixo do que o pedido originalmente, mas também pela história que esse objeto carrega. O canhão espanhol não é apenas uma arma antiga, mas também uma prova de tecnologia e das guerras do século passado. Hoje faz parte de uma coleção e serve como um lembrete da importância da história em cada objeto deixado do passado. Além disso, surgiu uma oportunidade única na loja quando um vendedor trouxe cartões postais de mídia mista do famoso artista Jean-Michel Basquiat. Estes não são cartas ou souvenirs comuns, mas sim obras de arte de um dos nomes mais importantes da arte moderna. Logo de cara, Rick percebeu que esses itens poderiam valer uma fortuna. Ele logo perguntou à pessoa que trouxe como conseguiu os cartões postais. O vendedor explicou de onde eles vieram. Um colecionador particular que obteve diretamente de um amigo do Basquiat. Embora a história parecesse plausível, Rick ficou desconfiado porque não havia nenhum documento ou papel que comprovasse a origem das obras de arte. No mundo da arte é muito importante o que chamam de trilha de propriedade ou histórico de posse, porque é isso que reforça o verdadeiro valor de uma obra de arte. Quando Rick perguntou quanto o vendedor queria, o vendedor respondeu diretamente que o preço de cada cartão postal era $38.000. Esse valor é um pouco pesado, ainda mais sem ter certeza da autenticidade das peças. Por causa disso, Rick decidiu chamar um especialista que pudesse dar uma opinião mais clara sobre a coleção. Chegou Scott Ferguson, um especialista em arte e também ex-amigo pessoal de Jean-Michel Basquiat. Ele é um dos avaliadores mais conhecidos das obras do artista. Por isso, Rick estava confiante de que receberia uma avaliação correta. Depois de observar cuidadosamente os cartões postais, Scott analisou o estilo, as cores e a assinatura presentes neles. De acordo com Scott, todos os elementos são compatíveis com as obras de Basquiat e não há indicação de falsificação. Ele disse que, de acordo com Scott, elas são autênticas e estão em excelente condição. Scott acrescentou que é difícil determinar o valor exato porque esse tipo de obra de arte raramente aparece no mercado, mas, com base em seu conhecimento, as pequenas obras de Basquiat geralmente começam com um preço de $100.000 ou mais quando vão a leilão. Como esses cartões postais são menores, ele estimou que cada um vale cerca de $50.000. Ao ouvir isso, Rick ficou mais confiante para conversar com o vendedor. Primeiro, ele tentou oferecer um preço mais baixo, mas foi difícil convencer o vendedor a vender os cartões postais separadamente ou por um valor menor. No final, Rick sugeriu que compraria toda a coleção pelo valor de $50.000. Embora o vendedor esperasse um valor mais alto, ele reconheceu que também é difícil revender esse tipo de peça de arte no mercado. Então, após alguma negociação, ele aceitou a oferta de Rick. Eles finalizaram a conversa e Rick pagou em dinheiro $50.000 pelo conjunto completo de cartões postais de Basquiat. Para Rick, isso foi uma grande vitória, porque é raro ter a chance de conseguir uma obra autêntica de Jean-Michel Basquiat por esse preço. Para o vendedor, a garantia de ter conseguido um bom valor em troca da coleção já é suficiente. Um dia, entrou na loja um homem trazendo 2 tipos raros de dinheiro antigo dos Estados Unidos. Essa não é uma coleção comum, pois esse tipo de nota bancária é muito raro de se ver hoje em dia. O vendedor espera conseguir o valor de $50.000 pelas 2 peças. Mas como o valor é muito alto, Rick decidiu chamar o especialista deles para avaliar o preço real dessas notas. Chegou Peter, um especialista em avaliação de dinheiro antigo. Ele examinou cuidadosamente cada detalhe das cédulas. A nota do Federal Reserve tem a imagem do chefe de justiça John Marshall, uma das figuras mais importantes da história dos Estados Unidos,
que ajudou a elevar o poder da Suprema Corte e torná-la igual aos outros ramos do governo. Segundo Peter, essa nota está em boas condições e pode valer entre 20 mil e 30 mil dólares se for levada a um leilão. Enquanto isso, ele também examinou o certificado de ouro. Embora também seja raro, há alguns sinais de restauração que afetaram seu valor. Por causa disso, segundo Peter, isso pode ser vendido por cerca de 20 mil dólares no mercado. Por causa dessa informação, o verdadeiro preço das duas notas ficou mais claro. Depois de ouvir a avaliação do especialista, houve uma negociação. O vendedor, que inicialmente pedia 50 mil dólares, estava disposto a baixar o preço para 40 mil dólares, mas para Rick ainda era muito caro. Ele explicou que se comprasse por 40 mil dólares, não sobraria nenhum lucro depois das taxas e possíveis despesas no leilão. Por causa disso, Rick sugeriu o valor de 35 mil dólares como o máximo que ele poderia oferecer. Ainda houve um pouco de negociação. O vendedor tentou pedir mais, mas Rick manteve firme sua oferta. Ele disse: "Se passar de 35 mil, não faz sentido eu comprar." No fim, o vendedor concordou e aceitou, deixando ambos satisfeitos com o acordo. O vendedor conseguiu uma quantia significativa pela sua coleção. Enquanto isso, Rick conseguiu comprar 2 peças históricas de moeda por um preço que ele pode lucrar. No final do dia, Rick saiu da loja satisfeito, levando consigo 2 notas raras que não são valiosas apenas pelo valor, mas também pela história dos Estados Unidos da América. Em outro episódio de Trato Feito, Peggy chegou à loja trazendo uma peça de joia incomum. Era um broche em forma de aranha que ela herdou de sua avó. Segundo ela, não gosta de aranhas, então decidiu vender o broche, embora ela não faça ideia de quanto isso realmente vale. Ela só espera conseguir alguns milhares em troca. Quando Rick examinou, ele percebeu imediatamente que não era uma joia comum. Ele reconheceu o design feito por um famoso joalheiro chamado Peter Carl Fabergé, conhecido por suas criações luxuosas e detalhadas durante a época do Império Russo. O broche era feito de ônix e platina e decorado com diamantes, safiras e rubis. Devido aos materiais e ao design incomuns, foi identificado como uma peça rara e extremamente valiosa de joalheria da época anterior à Revolução na Rússia. No começo, Rick ofereceu 2 mil dólares. Mas quando ele entendeu o verdadeiro valor da peça, de repente aumentou a oferta para 115 mil dólares. Peggy não conseguia acreditar no que ouviu, então tentou negociar. Ela sugeriu que talvez pudesse chegar a 177 mil dólares. Mas Rick, que já está acostumado com esse tipo de negociação, fez uma contraproposta e disse que estava disposto a oferecer 116 mil dólares. A negociação continuou até que Rick decidiu que o preço mais justo seria 155 mil dólares. Ele explicou que, apesar de a joia ser valiosa, não é fácil vendê-la e será necessário um colecionador realmente interessado. Apesar de estar surpresa, Peggy aceitou a oferta. Ele ficou muito feliz porque não esperava que uma peça de joia que ele achava que valia apenas alguns milhares chegasse a um valor tão alto. No fim, Rick ficou satisfeito ao conseguir uma joia rara, histórica e valiosa. Além disso, em outro episódio de Pawn Stars, Brian, conhecido por sua vasta coleção de itens da época da Guerra Revolucionária, apareceu. Desta vez, ele trouxe 2 itens raros, um relógio de bolso suíço e um colete que teria pertencido a John Hancock, um dos signatários mais famosos da Declaração de Independência dos Estados Unidos da América. É visível a empolgação de Brian, que há tempos queria mostrar esses tesouros para especialistas avaliarem. O primeiro item que Brian mostrou foi o antigo relógio de bolso feito de ouro de 18 quilates. Segundo ele, o relógio foi usado por John Hancock. Rick explicou que, no final do século XVIII, possuir um relógio de bolso de ouro não era algo comum. Era um grande símbolo de poder e riqueza, e apenas poucas pessoas podiam possuir um. Como John Hancock era conhecido como uma das pessoas mais ricas da Nova Inglaterra naquela época, o valor do relógio aumentou ainda mais.
Brian acrescentou ainda que o relógio fez parte da família deles por mais de 150 anos. Ele disse que comprou esses itens em um leilão, há cerca de 10 a 15 anos. Para reforçar o que estava dizendo, ele mostrou uma carta antiga. Neste documento está a descrição de como o relógio chegou à família deles e como ele foi passado de geração em geração, por várias gerações. Brian estimou que apenas o relógio de bolso vale cerca de 150 mil dólares. Enquanto isso, se incluirmos o colete que também teria pertencido a Hancock, o valor total dos itens chega a 400 mil dólares. Para Brian, isso não são apenas objetos antigos, mas peças de história que refletem a vida de uma figura histórica. Rick admira a beleza e importância do relógio, mas percebeu que o preço pedido por Brian estava alto. Rick fez uma primeira oferta de 125 mil dólares apenas pelo relógio, esperando evitar uma longa negociação. Mas Brian manteve sua posição e disse que não aceitaria menos de 150 mil dólares. Houve uma troca de sugestões. Rick sugeriu 140 mil dólares, mas Brian também não aceitou. Mas depois de alguns minutos de conversa, Rick ofereceu manter o preço em 125 mil dólares e esse seria o acordo deles. Embora ainda um pouco hesitante, Brian acabou concordando no final. Eles decidiram concluir a papelada e formalizar o acordo no dia seguinte. Para Rick, o preço que ele pagou valeu a pena por um relógio que não era apenas feito de ouro, mas também veio de um dos personagens principais da história dos Estados Unidos. Rick também pensa em emprestar o colete a um museu para que mais pessoas o vejam. Também mostraram a Rick um relógio raro que ele logo reconheceu, o Waldemar Piguet Royal Oak Offshore End of Days Edition. Este modelo é especial porque foi originalmente projetado para Arnold Schwarzenegger quando ele interpretou seu personagem no filme End of Days. Ele é famoso pelo design robusto e ficou mais valioso, já que só foram feitas 500 peças no mundo. Quem trouxe o relógio foi Davi, um colecionador que o conseguiu de um amigo. Segundo David, ele raramente usa o relógio porque é grande demais para o uso diário. No entanto, ele sabe o valor dessa peça, então espera vendê-la por 40 mil dólares. Depois que Rick inspecionou o relógio, ele percebeu que ainda estava em ótimo estado. Mas como um homem de negócios, ele começou a oferta em 30 mil dólares. Davi não aceitou imediatamente porque, segundo ele, o valor desse modelo aumenta com o tempo. Então, ele colocou seu preço mais baixo em 33 mil dólares. A negociação continuou até que eles chegaram a um acordo de 32.500 dólares. Dave não ficou totalmente satisfeito com o valor, mas decidiu aceitá-lo. Ele planeja usar o dinheiro para investir em criptomoedas ou então em NFTs. Ele espera que sua renda seja maior no futuro. Da mesma forma, Rick e seu filho tiveram uma rara oportunidade de ir até a casa de um vendedor para dar uma olhada em um carro muito bonito. Este é o Ford Roadster modelo B de 1932. Este modelo foi feito como uma nova versão do modelo A. Até hoje, ele ainda é reconhecido como uma das peças mais famosas da história dos automóveis. Rick se impressionou de imediato com o estado do carro. Além de quase não ter nenhum arranhão, ele tem apenas 450 milhas no odômetro. Isso é algo extremamente raro para um carro com quase 100 anos de idade. Para ter certeza do valor, ele chamou Danny Coker, um renomado especialista e customizador de carros de Las Vegas. Segundo Danny, o carro tem valor inestimável e realmente merece interesse. A negociação começou quando o proprietário disse que o preço mais baixo dele era 70 mil dólares. Rick tentou baixar o preço para 65 mil dólares. Ele explicou que leva tempo para vender esse tipo de carro, porque é preciso encontrar o comprador certo com bastante dinheiro. Eles conversaram por um bom tempo até que o dono foi diminuindo o preço aos poucos. Também mostraram ao Rick uma coleção diferente, um cartão com foto de Abraham Lincoln. De acordo com o dono, Greg, a imagem no cartão serviu de base para o design do centavo Lincoln.
Por causa disso, o cartão é muito valioso e ele considerou que poderia valer $100.000. Rick ficou impressionado quando viu isso. Segundo ele, não sabia que existia uma peça dessas ainda em mãos privadas. Ele acrescentou que este é o único exemplar restante desse tipo de cartão. Por isso, é uma oportunidade rara poder ver isso de perto.